um tema bem interessante, capitão, e bem polêmico, né? Importante a gente pontuar, primeiramente, que a execução penal, ela compete aos estados. Então, os estados que são responsáveis por e ter a questão da administração penitenciária e execução da pena. E é um ponto que não é unanimidade, como o senhor bem falou, e aqui eu acho que a casa, o local propício para esse debate, foi pega agora de supetão, mas alguns estados a gente sabe que não faz essa segregação, não separa por faccionados. Poucos estados fazem isso. E isso demanda, como o senhor bem falou, estrutura física, ter um sistema penitenciário rígido, controlado e também efetivo. Então, o fato hoje, e aí é a minha opinião, de você segregar, tem vários propósitos. Primeiro, salvaguardar o próprio interno, para que o sistema não entre em colapso e eles se agridam, e como já houve casos, né, nesse sentido. Segundo, segregando os faccionados por facções e separando da massa carcerária, a gente também evita que presos comuns tenham contato, essas lideranças, esses faccionados, e venham ser batizados dentro do sistema penitenciário, o que é ruim. E, de certa forma, entra na pauta de hoje também, de o preso comum ele entrar dentro do sistema e muitas vezes ser submetido a ser batizado e a incorporar um sinal, uma tatuagem, para se salvaguardar, a questão de sobrevivência. Então, assim, é um tema que exige uma reflexão maior. Como o senhor bem disse, não é algo para se fazer do dia para a noite. Alguns estados fazem isso. De cabeça, eu recordo aqui, o senhor falou do Goiás, eu não tinha conhecimento do Goiás, mas do Espírito Santo, sim. No Espírito Santo não há essa separação. A motivação, muitas vezes, né, dessa separação, focada na questão da garantia da integridade física do preso, né, resguardar a questão da ordem e a disciplina no ambiente prisional. Sabemos que dividir por facção, por um lado, pode gerar um fortalecimento dessa facção ou não. Isso aí precisa ser analisado, estudado. Mas um dos motivos também, creio que seja a questão de impedir a comunicação, e promovendo a questão do isolamento, e isso o Tomás, na sua fala, ele pode enaltecer com relação aos presídios federais. A questão da separação, ela também vai impedir a formação de novas lideranças, né, relacionadas àquela determinada facção, e a cooptação de novos membros, né, recrutamento de novos indivíduos para a composição do crime organizado, além do que a coabitação de diversas facções, a gente precisa avaliar também se não vai ter uma formação de eventuais alianças entre organizações criminosas. Então, é uma pauta de bastante relevância, mas a gente também precisa avaliar essa questão sempre com foco em se tratando do sistema penitenciário, a manutenção da ordem, disciplina e os reflexos que isso pode causar, inclusive, extramuro. A questão de alocação de presos dentro do sistema penitenciário, tanto estadual quanto federal, ele é fundamental. É um estudo muito amplo. O que eu posso dizer é que no sistema penitenciário federal já existe esse estudo. Por quê? Porque existe o estudo do perfil do preso, mas a gente tem que separar bem o perfil de liderança. Esse, o que a gente vê, seria um pouco complicado essa mistura, porque aí a gente está falando do passado, dos escritórios do crime, né, as alianças, isso a gente não pode permitir. Então, para esse perfil de preso, eu acho que não seria hoje, né, até o estudo atual, não. Por vezes a gente realiza a separação justamente para que as facções não cresçam e não tenham alianças. E aí eu vou remontar as origens do Comando Vermelho, que o Comando Vermelho justamente foi criado quando criminosos foram colocados dentro do mesmo presídio em Ilha Grande com guerrilheiros que haviam sido presos justamente pelo seu alto grau de profissionalismo, de organização criminosa naquele momento para a luta armada contra o Estado ali posto na época da ditadura. Então, assim, a gente tem que discutir, até tecendo comentários do caso de Goiás ou do Espírito Santo, onde não há separação, mas são estados em que, por vezes, há um domínio, uma prevalência das organizações criminosas, então fica um pouco mais fácil você não ter essa separação. Na maioria dos estados onde há uma disputa, um conflito entre as organizações e há uma parte da população carcerária que não é também vinculada a organizações criminosas,
Você promover essa não separação seria promover uma série de alianças, uma série de conjunções ali que poderia ter o efeito contrário, ou seja, de aumentar o engajamento daquelas pessoas que se encontram presas naqueles locais de pena. Penso que como ideia, me parece alguma coisa muito interessante. Mas ouvi também os especialistas mostrando que teriam problemas práticos, obstáculos práticos e até um possível efeito colateral, como colocou o doutor. Mas o senhor já foi ver uma experiência lá fora e me parece que talvez seja um começo. É uma luz, porque a gente sabe que se não existissem as facções criminosas, a gente estaria vivendo um momento muito diferente do ponto de vista de violência criminal. Então, quem sabe o senhor não está trazendo aí uma luz para o assunto. E aí tem os obstáculos práticos, mas que precisam ser vencidos.